Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje falarei sobre direito. Não será sobre direito, mas será sobre leis. Leis dos senos e... Lei dos senos e lei dos cossenos. Do lado de cá tenho a lei dos senos. É o seguinte, só para situar vocês, quando que eu vou usar essas leis aí e tal? Você vai usar toda vez que tiver um triângulo que não for retângulo, mas que tiver algum ângulozinho dele ali, você quer descobrir um lado que é desconhecido, enfim. É nessa situação que você vai utilizar, em triângulos não retângulos. Quando o triângulo for retângulo, você vai usar trigonometria no triângulo retângulo. Se você não assistiu, assista a aula, enfim, aí você vai entender do que eu estou falando. Bom, tenho aqui um triângulo, ele é inscrito na circunferência, ou seja, os vértices dele estão sobre a circunferência. Ele tem lados Azinho, Bzinho, Czinho, o raio da circunferência é R e sempre isso daqui é válido. Quando você pegar um lado qualquer desse triângulo e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, ou seja, o Azinho dividido pelo seno do Azão, ele é igual ao Bzinho dividido pelo seno do Bzão, que é igual ao Czinho dividido pelo seno do Czão. E tudo isso é igual a 2 vezes o raio, 2R, ok? Então, pega um lado qualquer, divide pelo seno do ângulo oposto a esse lado, iguala a um outro lado qualquer, dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Basicamente é isso. E se tiver inscrito na circunferência, que pode não estar também, se tiver, pega um lado qualquer, divide pelo seno do ângulo oposto a esse lado, iguala a 2 vezes o raio. Isso é lei dos senos. Você usará lei dos senos sempre que você tiver dois ângulos, conhecer dois ângulos, conhecer apenas um lado e quiser descobrir um outro lado. Dois ângulos, lei dos senos. Quando te der um ângulo só, você vai usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos tem aqui o meu triângulo, ó, Azinho, Bzinho, Czinho são os lados, sendo que o Azinho ele é oposto ao único ângulo que você conhece, que eu chamei de alfa. Sempre na lei dos cossenos você vai conhecer apenas um ângulo. E é importantíssimo que você diferencie o lado que está oposto a esse ângulo dos outros dois lados, porque a fórmula vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC cosseno alfa. Se você coloca esse A no lugar errado, no lugar desse B ou do C, vai dar merda, não vai dar certo o seu exercício. Então, o B e o C, tanto faz o que você escolher, mas o A tem que ser, importantíssimo, tem que ser o lado oposto ao ângulo dado. Ele deu um ângulo, o lado que tiver oposto àquele ângulo é o A nessa fórmula. O B e o C, tanto faz. Percebam que essa fórmula aqui ó, parece muito com o Teorema de Pitágoras. E assim como no Teorema de Pitágoras, que a hipotenusa tem que ser exatamente o lado maior, pois é, aqui tem que ser o lado oposto ao ângulo dado. Esse ângulo sempre vai ser o único ângulo dado aqui no triângulo. Lei dos cossenos, sempre que tiver um ângulo. Lei do seno, sempre que tiver dois ângulos. Mas, se você tiver no exercício, tentar usar a lei dos senos e não der certo, talvez seja porque você tinha que usar a lei dos cossenos. Não tem como você fazer um exercício de lei dos senos com a lei dos cossenos. Então, não se preocupa. Começa, se você não conseguir diferenciar na hora, começa com um. Não deu certo? É a outra lei. Vamos para exercícios. Questãozinha de lei dos senos, caiu na UFJF, federal aí. Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir. Ó que planta bonita, essa planta aqui, ó. Pergunta lá depois pro professor de biologia que planta que é essa. Os segmentos AB, BC e AC, ou CA, simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que a AB é 80, tá aqui, ó. 80 metros. De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida de R é igual a... Ok. Então é o seguinte, ele me deu esse ângulo, 60, me deu esse lado, 80, e deu o raio. A princípio, talvez vocês pensem, tem um ângulo só, então é a lei dos cossenos. Porém, gente, para você utilizar a lei dos cossenos, você precisa de dois lados, e aí estar perguntando um terceiro lado. Toda vez que estiver inscrito num
numa circunferência, você vai usar a lei dos senos. Lei dos senos é muito simples. Pega um lado qualquer, no caso eu só conheço um, que é o 80, divide pelo seno do ângulo oposto, o ângulo oposto ao 80 é os 60 graus, igualo isso daqui a 2 vezes R, que vai ficar exatamente 2R nesse caso. Beleza, seno de 60, lembra da musiquinha, a tabelinha lá? Pois é, seno de 60 é igual a raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ficar aqui com 80 dividido por raiz de 3 sobre 2 igual a 2 vezes R. Vou fazer uma pequena multiplicaçãozinha aqui em x, né? Porque isso aqui não é uma cruz. Vou colocar aqui um 1zinho embaixo. Multiplicando, vou ficar com 80 vezes 1, que é 80. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2R, que vai ficar, vou colocar aqui raiz de 3 sobre 2 vezes 2R, mas vai acabar cortando esse 2 que está aqui embaixo com esse 2 de cima, eu vou ficar com 80 igual a raiz de 3R. O raiz de 3 está multiplicando R, eu passo ele dividindo. Então eu vou ficar com 80 dividido por raiz de 3 igual a R. Para assumir com esse raiz de 3 de baixo, eu vou racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Toda vez que você tiver uma raiz embaixo, sozinha, simplesinho assim, multiplica em cima e embaixo exatamente por aquele valor. 80 vezes raiz de 3, 80 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, o raio é exatamente igual a 80 raiz de 3 sobre 3.